Então, vamos continuar estudando as escolas místicas do Arcanorum, hoje dando ênfase para aquelas que surgiram dentro da mitologia celta. É isso aí. Se você curte a mitologia celta e quer saber mais sobre Wicca, bardos e druidas, fica aqui que depois da vinheta nós vamos falar exatamente sobre isso. Oi, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Nesse quadro eu costumo falar a respeito de cenários de RPG de mesa. Hoje continuaremos estudando o cenário Trevas RPG. Nós estamos fazendo um apanhado das escolas místicas que compõem o Arcanorum, ou seja, a grande fraternidade branca, que é uma espécie de conglomerado de escolas de magos, né, que combate aos seres sobrenaturais neste cenário, né, que é um cenário de terror sobrenatural, um cenário brasileiro que foi criado pelo grande mestre Marcelo Del Débio, né, aí por volta do finzinho da década de 90, né, e que até hoje ainda é muito querido e muito jogado aqui em terras tupiniquins. Então, se você também curte o cenário Trevas RPG e está acompanhando aqui comigo, né, esse estudo aprofundado do cenário, hoje aperte os cintos que nós vamos falar sobre as escolas místicas do Arcanorum que tem origem na mitologia celta. O que? Caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que é que eu estou falando? Eu estou falando de RPG de mesa, jogo de interpretação de personagens. Um jogo onde o grande objetivo é a construção de uma história. Se você curte interpretar, curte construir histórias, mas nunca teve a oportunidade de conhecer o RPG, eu deixei aqui no card um link que vai levar você para minha playlist RPG para iniciantes. E lá, com certeza, você vai ter todas as informações que você precisa para poder começar a jogar RPG. No mais, qualquer dúvida, nas descrições desse vídeo tem as minhas redes sociais. Eu vou ter muito prazer em conversar com você a respeito do RPG de mesa. Me procura, hein? Mas, para aqueles que sabem onde estão, não caíram aqui de paraquedas, que já acompanharam os vídeos anteriores, que sabem que eu já falei sobre a história, eu já falei sobre a magia, criação de personagens, eu já falei sobre inúmeras coisas, os seres sobrenaturais. Eu dei um amparado geral, né, aqui do cenário de Trevas RPG. Eu também deixo aqui no card o link para que vocês voltem, vejam se vocês perderam algum vídeo, se estão desatualizados, tá? Porque é muito legal. Tanto é legal para quem pretende narrar o Trevas RPG realmente para a sua mesa, como aqueles que estão apenas em busca de inspiração para o seu cenário próprio, de inspiração para o seu mundo próprio, para as suas aventuras próprias, né? O RPG, ele pode ser desmembrado, ele pode se readaptar, você pode pegar coisas de um cenário, utilizar em outro, basta que para isso, narrador, você conheça os cenários que você está mesclando, né? Para não virar uma verdadeira salada mista. Então, vamos continuar estudando Trevas RPG? Vem comigo. Bom, pessoal, então, como eu falei, hoje nós vamos falar a respeito das escolas místicas, né? Que elas tiveram origem juntamente com a criação dos reinos celtas, né? Então, essas escolas que eu vou falar hoje, elas são derivadas da cultura, do misticismo celta, tá? Então, são os Wiccas, os bardos e os druidas. Essas três ordens, né, embora tenham características semelhantes, elas também têm muitas diferenças, tá certo? Eu estou catalogando as três no mesmo grupo, né? Assim como também o fez o criador desse cenário, pelo fato delas terem surgido nos mesmos povos, nos mesmos reinos, por elas compartilharem muitos aspectos essenciais. Então, quando foi que essas ordens elas foram
fundadas. Elas foram fundadas por volta do século 8 a.C., que é exatamente a data do surgimento dos primeiros reinos celtas. A base principal, né, de surgimento dessas ordens foram as Ilhas Britânicas, né, o que hoje nós chamamos de Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, tá ok? A atuação atualmente dessas ordens, elas se espalharam por toda a Europa, pela América do Norte principalmente, tá? Mas elas também podem ser encontradas em outros lugares do mundo, assim com menor incidência, inclusive aqui na América do Sul, né? Não existem cultos articulados dessas ordens, mas, né, nem existem locais de reunião mais comuns, né? Mas aqui e acolá ainda se pode encontrar uma outra pessoa que curte, né, esse tipo de rituais místicos e tudo, e acaba se dedicando a ele. Entre as personalidades que mais se destacaram nessas ordens, nós temos Cernunnos, Gaia, Oberon, né, a Titânia, o Michael Tandestarter, Lug, Morrigan, temos também a Dama Branca, né, a The White Lady, e temos Patrícia Morgan e, é claro, o grande mago Merlin. Todos esses personagens, eles se imortalizaram, né, por fazerem parte dessas escolas místicas, tá? Vamos falar agora a respeito do background dessas ordens, tá certo? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que não está aqui entre os objetivos desse vídeo falar pormenorizadamente na história de cada uma dessas mitologias, tá ok? Aqui eu estou pegando apenas o que foi utilizado dessas mitologias para embasar as escolas místicas do cenário de RPG. Então, claro que vai ter muita coisa que eu não vou citar, né? Que existe na mitologia que eu não vou citar aqui. Eu tô falando isso, gente, porque em alguns outros vídeos, né, houve um ou outro comentário onde o pessoal, principalmente naquele que eu falei também a respeito da Ordem do Graal, né? Ah, você não falou mais sobre o Rei Arthur, você não... Então, pode ser que futuramente a gente tenha um espaço para falar mais sobre essas figuras mitológicas, mas aqui no momento nosso objetivo é apenas a ambientação do cenário de RPG, tá? Então, nem vamos nos prender à mitologia 100% e nem à história 100%. Então, a gente está pincelando, mesclando, misturando para criar um mundo que é, ao mesmo tempo, muito parecido com o nosso planeta, a Terra, mas é também muito diferente, que é a Terra do Trevas RPG, tá? Um local onde as criaturas sobrenaturais existem e influenciam diretamente, né, na política, na história, na religião, tá bom? Vamos então ao background. Os celtas, eles apareceram na história quando eles vieram do leste, né, aí por volta do século V a.C. Eles invadiram a Península Ibérica, né, que é onde fica Portugal e Espanha, a Itália, os Balcãs e as Ilhas Britânicas, tá? Os Balcãs é lá onde fica a Holanda, a Hungria, tá? E as Ilhas Britânicas, né, o que futuramente iria compor o que hoje nós conhecemos como Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, né? Então, essas áreas todas, por volta aí do século V a.C., elas foram dominadas por esses povos que vieram do leste, né? E que eles se autodenominavam os celtas. Eles eram guerreiros fenomenais, eles eram temidos até mesmo pelas legiões romanas, para você ter uma ideia, né? Para você ambientar historicamente, por volta do século V a.C., o maior império mundial era ainda o Império Romano, né? E apesar dos impérios romanos dominarem o mundo todo, eles tinham um certo temor, eles tinham um certo respeito pelos celtas, pois os consideravam, né, grandes guerreiros. Eles também eram os únicos magos a dominarem os caminhos naturais, né, até então. Os caminhos naturais aqui que ele fala os caminhos de plantas, de animais, né, de humanos, tá? Então, se você gosta desse negócio de magia e tudo, olha aqui no card, tá? Eu vou deixar um link para você ir para minha playlist, onde eu explico cada um desses caminhos, né? Os caminhos naturais, plantas, animais,
espírito dentro do sistema Daimon. Falo também sobre tudo que é necessário para você utilizar magia nesse sistema. Pois bem, né? Então, como os celtas, eles eram os primeiros magos de caminhos naturais da história, né? Eles eram também muito sábios, inteligentes, muito ligados à terra, extremamente religiosos, tá? Então, eles cultuavam a natureza, eles cultuavam a vida, né? Os deuses deles todos eram relacionados, né, à natureza. Era difícil demais para os anjos da Cidade de Prata, né, lidarem com os celtas, entenderem os celtas, né, porque os celtas, eles representavam assim um risco muito grande para a predominância do demiurgo. Então, o que foi que os anjos da Cidade de Prata decidiram? Eles decidiram exterminá-los, né, encerrar de vez com todo e qualquer povo celta. As batalhas duraram séculos e os celtas nunca foram realmente eliminados. Eles acabaram se mesclando ao Império Romano, se mesclando aos povos europeus, né, que surgiram depois. Eles acabaram se infiltrando na sociedade de uma forma que os anjos da Cidade de Prata não puderam nem prever e nem impedir. Romanos, né, eles conseguiram tomar até o sul da Inglaterra, mas a Irlanda, a Escócia, o país de Gales, eles permaneceram sob o domínio e a influência dos celtas. Antes de criar a Ordem do Graal, o próprio Merlin, ele permaneceu entre os druidas durante muito tempo. Então Merlin, ele era um druida, né? Ou seja, um sacerdote da natureza. A cultura celta, ela foi preservada da extinção graças aos esforços de Merlin e das fadas de Nova Arcádia, que guardaram os ensinamentos e textos celtas, né, a salvo da fúria dos inquisidores. Então, depois do Império Romano, você tem aí a igreja, né, tentando reiniciar um forte ataque contra a magia celta, contra a cultura celta. E para poder preservar essa cultura, para que ela não fosse totalmente eliminada, né, o próprio mago Merlin, com a ajuda, né, dos seres de outro mundo, né, da Nova Arcádia, eles acabaram salvando esses ensinamentos, né, mantendo esses ensinamentos seguros. No século XIX, a cultura celta viveu um renascimento em todo o mundo. Hoje em dia é muito comum você ouvir falar sobre druidas, Wiccas, principalmente, né, as bruxinhas Wiccas, né, as servas da natureza. Você ouviu falar sobre bardos, então, com jogos, né, de videogame, RPG, essa cultura, ela vem aos poucos, através de livros, romances, retornando, né, no século XXI, mas ela viveu, né, assim, uma era de muita perseguição e faltou muito pouco para ela ser realmente extinta. Vamos agora falar a respeito das características, tá? Lembrando mais uma vez que essas características, elas são aquelas que são comuns às 3 escolas, tá? As 3 ordens místicas celtas. Então, de todas as ordens místicas, né, os celtas são os que possuem, assim, uma maior harmonia com o planeta. Eles respeitam e honram a natureza, né? É tanto que os deuses dele, os deuses mais importantes, né, desse povo é a Mãe Terra e o Pai Floresta, né? Então, eles são devotados ao culto dessas 2 entidades. Eles também costumam utilizar tatuagens, né, ritualísticas. Essas tatuagens, elas costumam ser pintadas com uma tinta azul em partes discretas, né, dos seus corpos, braços, né, uma parte do ombro, né, locais onde elas possam ser vistas, mas assim sem expor demais, né, o corpo do mago em si, tá? E depende do status, tá? Então, à medida que um druida, à medida que uma Wicca, né, ou um bardo, eles vão subindo de status dentro da escola, também vai se modificando as tatuagens, vão recebendo mais tatuagens, tá certo? As mulheres, né, elas costumam trajar roupas leves,
né? E muitas joias, assim. As joias, elas costumam vir com desenhos decorativos de animais e plantas. O design celta dos nós, né? Eles costumam tirar, as roupas deles é muito cheia de nós, de linhas entrelaçadas, e isso também tem um motivo místico. É por causa das linhas dos rituais Feng Shui, né, que eu falei para vocês, os nós, né, que entrelaçam os pontos onde as linhas se cruzam e onde há a maior aglomeração de energia mística, tá? Então eles utilizam esse tipo de traçado, né, esses tipos de nós, exatamente para poder ajudar na coleta dessa energia mística, energia essa que eles vão utilizar na confecção dos seus rituais. E esses rituais, eles normalmente são feitos para expulsar energias negativas, para impedir, né, que as forças do mal, elas acabem chegando, né, ao local onde esses magos vivem, né, e acabe se infiltrando no ambiente onde eles realizam a magia deles, que é essencialmente, né, em toda a sua plenitude, uma magia do bem. Essas linhas também, elas aumentam assim a ligação natural entre o mago e a mãe terra, né, ou seja, entre o mago e a natureza. Os druidas, por exemplo, eles vestem mantos brancos e carregam consigo sempre pequenas foices, né? Essas foices podem, às vezes, serem confeccionadas em ouro. Também possuem sempre consigo uma pequena sacola de veludo roxo, onde carregam ervas e poções mágicas. Bardos também vestem-se com túnicas, só que as deles são azuis e pode ser também roxo clara, e eles estão sempre com algum instrumento musical, pode ser uma citara ou uma lira. Os ovatides, que são também um tipo de magos, né, dessa cultura celta, eles possuem dons mediúnicos, ou seja, eles possuem a capacidade de prever, né, acontecimentos futuros, né? São proféticos e eles são procurados normalmente antes de batalhas, né? Para saber se os guerreiros devem carregar um determinado tipo de espada, um determinado tipo de adaga, para saber se aquele combate vai ter um fim bom ou não, tá? Então os ovatides são muito utilizados nesse quesito, e também eles fazem parte, né, da seita dos druidas, das wiccas. As mulheres profetas, elas costumam usar os seus cabelos longos, soltos, e graças às suas mágicas, elas estão sempre lindas e perfeitas. Elas usam roupas leves e com ornamentos discretos. Às vezes usam uma tiara de visgo, né, em rituais, né? Então, quando elas costumam celebrar rituais, elas costumam utilizar uma tiara de visgo. O carvalho e o visgo, na verdade, eles são plantas sagradas para os celtas, bem como as mulheres ruivas e o número 13. Então, se você é uma ruiva, você é considerada sagrada para a cultura celta, né? Eles acreditavam que as ruivas, elas tinham um dom místico, um dom de magia muito superior, e que esse dom se projetava na coloração das suas madeixas, né? O número 13 também é um número sagrado para eles. Há muitos que acreditam que esse foi o motivo do número 13 ter sido, como é que a gente pode dizer, ter sido demonizado, né, pela cultura dos anjos de Paradísia, né? Lembrem-se que os anjos de Paradísia, eles detestavam os celtas, né? Eles queriam extinguir tudo que tinha a ver, tudo que tinha relação com a cultura celta, e por isso o catolicismo em geral, né, que era a criação dos anjos de Paradísia, eles demonizaram o número 13, dizendo que o número 13 estava associado ao azar, mas para os celtas o número 13 era um número sagrado. A lua, os lagos também era considerado sagrado, inclusive o símbolo, né, das wiccas, né, da deusa mãe era a lua. Seus principais rituais lidavam com os solstícios e os equinócios. Para quem não sabe o que são os solstícios, os equinócios são posições que a Terra ocupa em relação ao Sol, né? Em algumas delas, que são os equinócios, ela está
mais afastada do Sol, e no solstício ela estaria mais próxima, como por exemplo o solstício de inverno, o solstício de verão. E esses magos, eles costumam utilizar essas épocas específicas para sugar energia, né, para poder alimentar os seus rituais. Então era muito comum os rituais muito difíceis, que não poderiam ser feitos em dias normais, serem realizados durante os solstícios ou os equinócios. Outra fonte de poder para os celtas eram as fases da lua, tá? Então, a lua, né, devido a sua digamos assim, proximidade da Terra, ela era um astro, né, da qual eles podiam extrair bastante energia mística. E aí, essa energia variava de acordo com as fases, sendo mais intensa na lua cheia e menos intensa na lua nova, tá bom? Então havia feitiços que eram apropriados para a noite de lua cheia, havia feitiços que eram apropriados para o equinócio, havia feitiço que era apropriado para lua nova e por aí vai. Outra coisa interessante de se mencionar é que o ano celta ele possuía 13 meses e não 12, como o nosso ano tradicional, né? Até algumas pessoas que falam que foi uma modificação feita no calendário pela própria igreja, reduzindo, né, a quantidade de dias para apenas 12 meses. Então, é isso aí que é interessante da gente ver, né, sobre as principais características dos celtas, tá? E vamos falar agora como é que se fazia para subir dentro, né, dessas escolas místicas, para você poder ascender dentro dessas escolas. Ao contrário da maioria das outras escolas que nós vimos aqui, a Ordem dos Celtas ela é muito simples. Para começo de conversa, ela não possui graus, né? Não existe aquela hierarquia organizada, não. Ela apenas se divide em aprendizes e mestres. Então, ou você é um aprendiz ou você já é um mestre. As classes, né, elas só se vestem de forma diferente durante os rituais, para que sejam possível identificá-los. Os druidas vestem branco, assim como as Wiccas. Já os bardos, eles vestem azul. E os Alvatídeos, né, que são os profetas, os mediúnicos, eles vestem verde. O status, para poder subir nessa ordem, ele é conseguido não através de estudo, mas através dos feitos heróicos e das missões realizadas. Não que esse povo não estude, mas o aprendizado deles é uma coisa mais prática, mais relacionada ao ambiente, ao convívio com a natureza, ao convívio com o que é sagrado. Então, embora ainda haja necessidade de mestres ensinando os aprendizes, né, eles não são tão, o estudo deles não é tão, digamos assim, como é que eu posso falar? Organizado, eu não queria usar esse termo, né? Mas vocês estão entendendo, organizado assim no sentido de escolarizado mesmo, né? Como o das outras escolas místicas. O ensino deles é mais purista, é aquele ensino mais prático, né? Tipo passado, de geração para geração, de pais para filhos, de mestres para alunos. Então é assim, uma forma bem diferente das outras escolas místicas. Você está acompanhando as outras escolas místicas que eu expliquei aqui, você está com certeza percebendo as diferenças. E aí, se eu quiser jogar, né, com um bardo, se eu quiser jogar com um druida, se eu quiser jogar com uma Wicca, como é que eu posso fazer isso dentro do sistema Daimon? É isso que nós vamos ver agora. Esse sistema, ele vai nos dar alguns kits de personagem, tá? E aí a gente vai aprender como criar, né, um mago de uma dessas escolas místicas celtas para poder jogar na nossa mesa. Vamos então aos kits. Começando pelo kit de bardo. Lembrando, né, pessoal, que esse kit de bardo ele pode ser utilizado numa campanha de escola mística, né, uma campanha literal de trevas RPG, ou você pode utilizar esse kit de bardo em qualquer campanha que utilize o sistema Daimon, tá? Ele não precisa ser restrito somente ao cenário de trevas RPG. Você pode pegar o kit e levar, e o que eu tô falando sobre bardo vai valer sobre o Wicca, vai valer
também sobre os druidas, tá bom? Então, se eu quero ser um bardo, né, quero jogar com um bardo em Trevas RPG, eu vou comprar esse kit de bardos que está saindo por 3 pontos de aprimoramento e 220 pontos de perícia. E aí, dentro do kit, eu vou ganhar, como a gente já viu, né, nos outros vídeos, que eu pago esse valor e eu ganho alguns benefícios, né, para poder ser um bardo. O kit, ele não é obrigatório, tá, gente? Ele normalmente é uma orientação para jogadores iniciantes que ainda não conseguem criar seus personagens sozinhos, que estão começando ainda muito cedo no hobby, tá? Então, se você já é um jogador mais experiente, você pode muito bem olhar esse kit que eu tô mostrando aqui para você e você pode fazer as modificações, pegar só umas ideias essenciais e modificar como você quiser, tá? Se você, no entanto, comprou o kit e pretende usá-lo, você vai ganhar artes. Entre as artes que você ganha, atuação 40%, canto 50%, dança 30%. Você também vai saber tocar um instrumento musical com 40%. O instrumento é da sua escolha, né? Pode ser uma cítara, pode ser uma lira, tá? Você também vai ganhar camuflagem, 30%. Dentro da área de ciência, vai ganhar história, 30%. Já nas outras áreas de manipulação, disfarce, 30%. Etiqueta, 40%, né? E mais investigação, 10%. E lábia, 20%. Sedução, 20%. Para encerrar, subterfúgio, né? Que é a de inventar história, de mentir, inventar desculpas, também 20%. Entre os aprimoramentos, você vai ganhar talento. Normalmente o talento, né, ele dá uma bonificação numa perícia. E no caso aqui tem que ser sempre uma perícia artística, não pode ser uma perícia de combate. Você também vai ganhar pontos heróicos 1, né? Isso vai te dar 1 ponto heróico por nível. Contatos 2, esses contatos inclusive pode ser extraplanares, né? Contato com criaturas de Arcádia, ou pode ser também contatos dentro do próprio Arcanorum, tá bom? E é isso aí, você não, né? O bardo, ele não trabalha diretamente com magia e nem possui ponto de fé, né? Mas se você quer jogar com um bardo, então ele costuma fazer a sua magia através dos instrumentos, né? Através da magia, quer dizer, da música em si mesmo. E se eu quiser jogar com um druida? Bom, para poder ser um druida, você vai ter que pagar um custo de 3 pontos de aprimoramento e 310 pontos de perícia. Em forma de perícias, você vai ganhar cajado 30-30, isso quer dizer, você ataca 30 e defende 30%, camuflagem 25%, entre as ciências, filosofia 20%, herbalismo 50% e teologia 15%. Você também vai ganhar ciências proibidas, alquimia 40%, astrologia 35%. Ocultismo 20%, rituais 30%, runas 20%, teoria da magia 25% e viagem astral 10%. Não é moleza não, hein, gente? Quando o assunto é ciências ocultas, é com os druidas mesmo que a gente tem que bater um papinho. Eles também ganham ainda linguagem secreta, 30%. Entre as perícias de manipulação, eles têm 20% em intimidação, 20% em navegação e 40% em pesquisa. São ou não são os caras, né? Entre os aprimoramentos que eles herdam, né, que eles ganham no seu kit, você tem poderes mágicos 2, pontos heróicos 2 e sociedade secreta 1. O poderes mágico 2, ele vai te dar 2 pontos de magia inicial e mais 1 a cada nível. Você também vai ganhar 2 pontos heróicos por nível e a sociedade secreta é porque, devido ao fato deles terem sido perseguidos por tanto tempo, né, pelos anjos da Cidade de Prata e tudo, eles ainda não se sentem assim seguros para poder interagir, né, socialmente com as outras
com as outras escolas místicas. Então, eles costumam serem mais secretos ainda do que a própria essência da escola mística, que já é um tipo de sociedade secreta. E por fim, agora vamos falar delas, as poderosas, as incríveis bruxinhas Wiccas. O kit de Wicca, ele já inicia com uma fortíssima restrição. Apenas mulheres podem jogar como Wicca. Apenas, no caso, personagens mulheres. Então, se você é um homem e deseja interpretar uma Wicca, você pode, mas você vai ter que interpretar uma personagem feminina, porque é uma regra, né, da escola de Wicca, que somente mulheres são aceitas. E por que é isso? Porque elas são preconceituosas, porque elas não gostam de homem? Não, nada disso. É porque, na realidade, né, é um culto a uma deusa feminina, que é a deusa mãe, a deusa da natureza, né? E por isso ela somente aceita sacerdotisas femininas, tá? O custo, né, para você se tornar uma Wicca no sistema Diamond, né, você vai ter que gastar 3 pontos de aprimoramento e 310 pontos de perícia, tá? Entre as perícias que a Wicca possui, ela possui, por exemplo, a daga 30-30, ou seja, ataca 30% e defende 30%. Elas são muito boas na camuflagem, tem 25%. Entre as ciências que elas dominam, você pode ver a filosofia, 20%, o herbalismo, 50%, a teologia, 15%. Você tem também algumas ciências proibidas, como a alquimia, 40%, a astrologia, 35%, ocultismo, 20%, rituais, 30%, runas, 20%, teoria da magia, 25% e a viagem astral, 20%. Então, veja que elas também, assim como os druidas, são muito versáteis, né? Então, assim como as Wiccas, elas são as adoradoras da deusa terra, os druidas, eles são os adoradores do pai floresta, né? Então já é uma seita mais masculinizada, embora possa sim haver druidas femininas, tá? Que mais a gente pode falar a respeito das perícias que elas ganham, né? Elas ganham também linguagem secreta, 30%, e entre as manipulações elas têm sedução, 30%, elas têm navegação, 20% e pesquisa, 40%. Você deve estar se perguntando, por que esses magos têm navegação, né? Isso aí tem a ver, gente, com o fato deles terem vindo do leste, invadindo as regiões da Europa, né? Então, inicialmente, eles eram, em sua essência, nômades, eles não paravam quietos num só lugar, mas andavam por todo canto, né? Se espalhavam, comungando com a natureza, levando a sua religião, né, para todos os lugares. Entre os aprimoramentos que você ganha no kit, tem poderes mágicos 2, que vai te conceder 2 pontos de magia inicial e mais 1 por nível. Tem também pontos heróicos 1, o que vai te dar 1 ponto heróico por nível, e também Sociedade Secreta 1, pelo mesmo motivo dos druidas. As Wiccas também são receosas, você nunca vai ver assim uma igreja wicana com placa, né, na entrada, um templo wicano, não. Eles sempre se encontram, né, em locais assim secretos, porque temem, né, as represárias que eles sofreram ao longo da história nas mãos dos anjos da Cidade de Prata, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos kits. Espero que vocês tenham achado interessante essas 3 escolas místicas, que vocês joguem com elas, né? Então, se você pretende jogar de Wicca, ou de druida, ou de bardo, tá? Coloca aí embaixo nos comentários, me diz qual é o tipo de personagem que você está interessado em fazer, né? Por que você se interessou? Me diz se você vai utilizar essas informações que eu passei aqui para você dentro do próprio cenário Trevas, ou se você vai levar para um cenário alternativo. Diz aí que eu vou gostar muito de saber. E pessoal, queria também pedir para vocês dar uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem um link lá da nossa afiliada, sempre vem com uma promoção legal, é um livro de RPG, é um Kindle, né? É um jogo de dados, então em todo vídeo tem sempre uma promoção num preço legal. E olhar não arranca pedaço, né, gente? Se você gostar do preço, achar interessante, aí compra pelo link para ajudar o meu trabalho.
eu já desde já ficarei muito agradecida. Se é a sua primeira vez aqui comigo também, se inscreve, ativa o sininho. Tem outras escolas, ainda não acabou, tá? As escolas que foram antes dessa, o link está no card, vai lá dar uma conferida. Tem muita escola mística legal que dá para você utilizar nos seus cenários próprios, ou mesmo dá para você ambientar a sua aventura no próprio cenário de trevas. E se quer saber mais sobre o sistema Daimon, também no meu canal, dá uma olhadinha no meu canal, tem muita coisa legal sobre Daimon, muita coisa legal sobre o RPG. No mais é isso, agradecer vocês por terem ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau!